E agora nós teremos uma palestra com o professor Lacqua, onde ele vai falar um pouco mais sobre o trabalho dele com ilustração e em seguida um workshop sobre a ilustração do zero ao esboço final. Espero muito que vocês estejam gostando da nossa programação. Queria ressaltar que todo o evento foi organizado por nós, alunos do oitavo período, né, último período de design. E é isso. Espero que vocês gostem da palestra e workshop do professor Lacqua. É com vocês. Bom dia, pessoal! A gente está aqui ao vivo com o professor Lacqua e ele vai dar para a gente um workshop de ilustração maravilhoso. Professor, bom dia! Se quiser se apresentar. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou o Lacqua, eu sou ilustrador, sou professor de ilustração, também sou cartunista, trabalhei bastante tempo também com desenho animado, animação 2D, e, enfim, tenho uma carreira praticamente dedicada a vida toda ao desenho, né, à ilustração, à animação de um modo geral. Passei por diversas empresas aí, enfim, lecionei uns 10 anos aí em umas 5 universidades aqui de Curitiba, entre PUC, Positivo, Tuiuti, Unicuritiba, ECEI, enfim. Tenho bastante experiência com o meio universitário e tenho um ateliê também particular, que já tem 15 anos, e agora, nesse momento, né, da pandemia, eu resolvi entrar para o universo online aí e montei um curso que já está indo para a terceira turma, que se chama Mestre Ilustrador. Então, se alguém depois tiver curiosidade para conhecer, para se inscrever, já anota aí na agenda, do dia 3 ao dia 6 de novembro, vai acontecer a Semana do Desenho Gestual, um evento gratuito, tá? Que vai anteceder a abertura da turma 3. E amanhã, avisando aí, o pessoal vai estar meio em cima da hora, mas já vou avisar que amanhã vai ter um evento chamado Gigantes da Ilustração, que a gente vai estar falando sobre mercado de trabalho, tá? Você tem que entrar no link da minha bio, no Insta, tem que se cadastrar, daí você recebe o aviso do link, que vai ser um link no YouTube não listado, né? Então vai ser só para quem se inscrever, e a gente vai estar falando sobre mercado de trabalho também, mercado da ilustração, empreendedorismo, posicionamento digital, enfim, vai estar falando sobre uma série de questões que envolvem, né, que estão ali em torno desse meio da ilustração, que não é exatamente a parte técnica da ilustração, que é a parte empreendedora, tá? Mas basicamente é isso, não vou me alongar muito aqui na apresentação. Quem quiser conhecer mais pode entrar em contato comigo, pode me seguir lá no Instagram, no YouTube, eu tenho um canalzinho no YouTube também, tem bastante aula gratuita lá, no meu Insta tem bastante IGTV falando sobre várias questões da ilustração, caricatura, animação, enfim, storyboard, tem uma livezinha sobre storyboard bem bacana. E é isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Eu estou vendo, acho que tem 25 pessoas online. Então, espero que vocês aproveitem esse workshop, que eu trouxe um conteúdo sobre processos criativos, processos técnicos, e mais para o final eu vou estar fazendo uma demonstração técnica aqui do processo, né, na prática. Então é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta em relação a mim, uma curiosidade, alguma coisa, manda no chat que eu tô atento aqui ao chat do como é que é o nome desse negócio aqui? Twitch. Eu estou no chat do Twitch aqui, estou de olho, tá? Tem um comentário aqui da Vanessa. Descrição básica de valores. A Vanessa fala sobre descrição básica de valores. Acho que ela está falando com outra pessoa aí, com a Suela Moreira, mas acho que não é para mim essa pergunta. Então tá. Vamos começar. Para começar a ilustração, para que você... eu não sei qual que é o nível das pessoas que estão aqui, se vocês quiserem colocar no chat
em relação à qualificação de vocês, se vocês são ilustradores iniciantes ou se vocês são ilustradores que já estão no mercado de trabalho, já trabalham com isso, já desenham, enfim, vocês podem colocar no chat aí sobre a experiência de vocês para eu estar tendo um norte aí para saber com quem que eu estou falando. Mas basicamente no meu Insta eu falo muito com gente que gosta de desenhar, que tem muito interesse em trabalhar com ilustração, né, que quer entrar no mercado de trabalho. Então essa é uma grande parcela de alunos, né, que tem contato comigo. E a primeira etapa, né, para a gente começar a atuar no curso de ilustração é a qualificação, né? Então não tem como a gente começar uma carreira como ilustrador, atuar no mercado sem ter um bom background aí, uma boa base, né? Uma boa fundamentação, uma boa estruturação de base da questão técnica. Então você precisa estar investindo agora, né, que tudo está online, né? Então está muito mais fácil. Existem diversos canais onde você pode se inscrever em cursos como de ilustração, de pintura digital e etc. Então, você tem opções de se qualificar em desenho, em criação de personagem, criação de cenários, HQ, enfim, o universo da ilustração é gigante, né? Ilustração infantil, editorial, né? A ilustração publicitária, que mais? A parte de storyboard, né? É outra área que você pode estar entrando. E para entrar nessas áreas, é importante que você faça cursos, né? Que você se especialize, que você, enfim, se qualifique, faça cursos na área, né? Invista, guarde um dinheiro para investir nisso e, principalmente, que você dedique tempo e esforço, né? Então, as duas coisas que você tem que estar muito focado no primeiro momento é a dedicação de tempo e esforço. Então, para isso você precisa de uma organização básica para que você siga um ritmo, né? Tenha uma consistência na sua produção. Então, é muito comum assim o pessoal que trabalha com ilustração ter picos de humor ou de produção, né? Que uma semana está super produtivo, na outra semana está um pouco mais deprimido, daí não consegue desenhar, tem bloqueio criativo, tem problema com o papel em branco, não sabe que material usar, é uma série de fatores, né? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esses processos criativos, de como você pode estar se organizando, tá? De uma maneira bem tranquila, bem objetiva, para que você possa vencer esse medo do papel em branco, esse medo de desenhar, essas preocupações com, de repente, com uma opinião alheia, com uma opinião da família ou com o julgamento aí de alguém da internet, se você se preocupa em não sabe se posta o desenho, se não posta o desenho na internet, como é que você lida com isso. Então, em primeiro lugar, para resumir, a qualificação, né? Então, é muito importante que, como vocês estão participando agora desse evento de design, isso já é um primeiro passo na carreira de vocês, né? É um passo importante para vocês estarem agregando valor à carreira de vocês, participando desses eventos que são promovidos, né? O Singura também tem outros eventos de outras universidades que são bem bacanas na área de design, de ilustração, a parte de cursos online, a parte de palestras, webinário, workshops, frequentar quando puder, né? Quando passar a pandemia, frequentar ateliês particulares, onde você vai poder ter uma mentoria, né? Um acompanhamento personalizado para você poder estar construindo o portfólio. E a segunda etapa de toda essa qualificação, ela tem que desembocar, ela tem que desaguar numa construção de um portfólio, tá? E esse portfólio, hoje em dia, ele é muito mais complexo do que o portfólio antigamente, né? O portfólio antigamente, na minha época, você precisava ter uma pasta com 10, 15 trabalhos ali, dos seus melhores trabalhos, e você batia na porta das pessoas, né, das agências, das editoras, e apresentava o seu portfólio, e aos poucos você ia conquistando pequenos trabalhos, pequenos jobs,
enfim, e entrando no mercado meio que de boca em boca, com indicação daqui, indicação de lá. Então, era um trabalho bastante moroso, assim, lento, né? A progressão da carreira do ilustrador, antigamente, ela era muito demorada. E hoje em dia, é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais fácil de você fazer, por um lado, porque você tem acesso a todas as redes, né? Você pode estar entrando no Behance, no ArtStation, no LinkedIn, no Instagram, você pode ter perfil em todas essas redes, e cada rede dessa tem um propósito, né? Tem um posicionamento que você deve estar adquirindo para poder divulgar o trabalho seu nessas redes, e ao mesmo tempo o teu portfólio tem que ser dinâmico, ou seja, a tua produção ela tem que ser constante, você tem que estar o tempo todo alimentando essas redes sociais com trabalhos de nível intermediário e nível avançado, para que você possa estar conquistando uma audiência, né? E conquistando seguidores e ganhando visibilidade na internet, para que você conquiste clientes, né? Para que você possa estar tendo visibilidade e conquistando clientes e construindo a sua carreira. Mas na internet ainda tem essas coisas de você, de repente, fazer uma ilustração que está no hype, um tema que está aí no hype, está no topo aí das paradas, e você, de repente, viralizar e conseguir do dia para a noite, aí, sei lá, 40, 50, 100 mil seguidores, e você estourar na internet, virar um influenciador e começar a ter outras portas vão se abrir para você. Então, existem todas essas possibilidades, né? Quando você tem um portfólio na mão, quando você começa a alimentar, a criar conteúdo para a internet, você tem essa chance, né, de estar crescendo de uma maneira exponencial. Então, hoje em dia, é muito melhor de se trabalhar, de se divulgar o trabalho com ilustração, mas, ao mesmo tempo, a concorrência é grande, né? E tem a questão dos algoritmos desses programas, que eles não distribuem de uma maneira orgânica o seu conteúdo, a distribuição é muito baixa, se eu não me engano, é menos de 1% que ele distribui conteúdo orgânico, e você precisa estar o tempo todo alimentando esse trabalho e investindo, né? Você precisa ter um investimento básico para que você faça um impulsionamento básico para estar divulgando e coletando esses seguidores e aumentando a sua rede social. Então, primeiro ponto, então, a qualificação. Segundo ponto, a criação de um portfólio. E aí, o terceiro ponto, que é a questão da organização, onde eu vou entrar, né, na questão de você ter 4 pontos. Eu coloco sempre 4 pontos onde você pode estar usando para estruturar o seu estudo passo a passo. Então, você tem a questão do desenho de observação, é o primeiro ponto onde você deve estar alimentando. Então, o desenho de observação, o que eu digo com o desenho de observação? É você estar sempre com um caderno, um sketchbook, né? O sketchbook é uma ferramenta primordial, assim, uma ferramenta importantíssima no processo da formação do ilustrador. Eu tenho aqui alguns sketchbooks, né? Eu tenho alguns cadernos. Então, eu tenho, por exemplo, esse caderno aqui, que é um caderno num tamanho aqui 23 por 23, onde eu trabalho basicamente com ilustração em marcador, tá? Então, eu tenho algumas ilustrações em marcador que eu estou fazendo no momento, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês estarem vendo. Tá? Estudos de personagem, estudos de técnica de marcador mesmo, que é mais... Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Algumas aulas, né? Eu registro todas as aulas que eu ministro nas minhas redes sociais, eu faço no meu sketchbook. Então, tem vários tipos de estudo e vários tipos de trabalho com várias técnicas, né? Com lápis de cor, marcador, nanquim, aquarela e etc. Então, esse é só um exemplo de um sketchbook que eu tenho aqui, que eu estou utilizando nesse momento. Então, o sketchbook serve também como portfólio para quando você tiver, em qualquer lugar que você tiver, você carregar esse caderno com você
e umas canetas e de repente um estojinho pequeno de aquarela com water brush para você estar o tempo todo, né, fazendo desenho de observação. Se você está numa praça, você pinta ali um ambiente da praça. Se você está de repente vê um pipoqueiro, você desenha um pipoqueiro, as pessoas, os pombos, um carro, um poste. Então, o tempo todo você está fazendo desenhos de observação, e você também pode estar em casa fazendo desenho de observação com base em fotografias. Então, esse é o primeiro tópico, é o tópico do desenho de observação, que é um dos tópicos que você pode colocar na sua agenda semanal para estar estudando. Para que serve o desenho de observação? Para você gerar repertório. Então, a importância do desenho de observação é para você começar a criar na sua mente uma biblioteca de desenhos, para quando você estiver na frente de um trabalho e alguém pedir para você fazer, de repente, faz lá para mim uma árvore. E aí você já desenhou várias árvores, você já foi em várias praças e já desenhou vários tipos de árvore. E você já tem uma mão já solta, desenvolvida, para desenhar o galho da árvore, tipos de textura de árvore, tipos de folha, né? Árvores coníferas, árvores frutíferas. Enfim, você já tem uma bagagem de desenho de observação para você poder desenvolver as suas ilustrações. Isso facilita muito o processo de estilização das formas da natureza para dentro da ilustração, né? Para composição da sua ilustração de cenários, com personagens, etc. Então, esse é o primeiro ponto onde você deve colocar no seu dia a dia, tá? Para você começar a estudar ilustração. O segundo ponto é a questão da cópia. Mas a cópia, quando eu falo da cópia, eu falo da questão da releitura, do redesign. Então, a cópia pela cópia, ela não é válida, porque, primeiro, você está sujeito porque você não pode comercializar esse trabalho, porque ele é uma cópia, então você não pode assinar esse trabalho e dizer que é seu e colocar no seu portfólio, mas você pode fazer uma releitura, você pode fazer uma reinterpretação desses desenhos, desses artistas que você gosta. Então, você vai fazendo uma seleção de trabalhos de artistas que você gosta. Eu, por exemplo, eu tenho muita influência, né? A cópia, ela traz, a releitura, desculpa, ela traz muita influência no trabalho do artista. Então, por exemplo, eu tenho influência do Ziraldo, do Enfio, do Laerte, do Angeli, dos desenhos da Disney, da Cartoon Network, da Hanna-Barbera. Eu tenho uma série de influências que eu fui adquirindo ao longo da minha carreira e que isso tem um reflexo no meu traço autoral, no meu estilo. Então, a releitura de trabalhos de outros artistas, ela tem um impacto direto na construção do seu estilo próprio, tá? Então, a cópia, né, a releitura, ela tem o propósito de influenciar o seu traço, né? Então, você vai ter, com o desenho de observação, o repertório, daí com a releitura das obras de outros artistas, você vai ter a influência gráfica, né? Você vai começar a ter influências gráficas. Depois, a gente passa para a questão técnica, e aí, quando eu falo da questão técnica, aí o pessoal pergunta, mas para eu fazer a questão do desenho de observação e a questão do desenho com base no desenho de outros artistas, eu preciso de uma técnica? Não, você não precisa de uma técnica. Você pode fazer isso de uma maneira mais intuitiva, né? Tentando desenhar a sua própria maneira. Mas com uma técnica, você consegue encurtar, você consegue ganhar produtividade, você consegue ganhar mais velocidade, principalmente, e atingir os seus objetivos de uma maneira mais concreta. Você consegue garantir no processo técnico que você atinja seus objetivos de uma maneira mais efetiva, né? Eficaz, ok? Então, essa é a questão de você buscar por técnica. E aí, quando eu falo de técnica, eu volto lá naquele ponto da qualificação, que é você estar sempre buscando uma mentoria, cursos, né, professores que te ajudem a enxergar o desenho de observação, o desenho, a releitura, o redesign, enfim, as técnicas de aquarela, de lápis de cor,
de pastel seco, de nanquim, de grafite, etc. Isso, eles te ajudem a otimizar o seu tempo, né, e a se qualificar de uma maneira mais rápida e mais eficaz, ok? Então, esse é o terceiro ponto, é o ponto da técnica, tá? Que você pode estar aplicando lá nos seus desenhos de observação e lá nos seus desenhos de releitura. A gente vai estar vendo um pouquinho disso aqui na prática quando a gente entrar em processos técnicos. E, por último, o último tópico, né, são 4 tópicos, o último tópico é o tópico da criação. Então, quando a gente fala da criação, é quando a gente junta os desenhos de observação, o seu repertório, com as suas influências e a sua técnica, né, as suas técnicas de desenho, e aí você consegue desenvolver trabalhos autorais. Aí é o objetivo final, é o objetivo que você deve perseguir, né, tentar buscar o tempo todo, que é o desenho autoral, tá? Que você vai desenvolver um estilo próprio. Então, você vai começar, com o tempo, a ganhar uma independência artística e desenvolver um traço autoral onde você vai ter a sua personalidade, a sua autenticidade. E com essa autenticidade, você vai conseguir se posicionar melhor nas redes sociais, vai conseguir mostrar um pouco da sua particularidade, né? Da sua visão artística, e isso vai fazer com que você se destaque da maioria dos ilustradores que se encontram na internet, porque tem uma bacia, né, de pessoas, de ilustradores na internet, mas que se você começar a analisar, muitos desses ilustradores, desses artistas, ele tem um traço muito parecido, né? Muito igual. Parece que um copia o traço do outro. E o que eu busco com a minha técnica, com a minha didática, é sempre que cada artista, cada ilustrador iniciante busque por um traço próprio, né? Por uma linguagem própria, para que ele, primeiro, não dependa do trabalho de outros artistas para poder desenvolver o próprio trabalho, e depois que ele se destaque com suas próprias criações, com seus próprios desenhos e com essa autenticidade, com esse desenho autoral, né, ele consiga conquistar o mercado e consiga ser contratado, ganhar dinheiro com os seus próprios desenhos, que ele se realize com o seu próprio estilo. Então, acho que isso é o mais importante, né? É quando a gente chega nessa etapa da criação e a gente consegue desenvolver trabalhos com estilo próprio, ok? Eu não sei, essa é só uma introdução, então você pode estar colocando na sua agenda, na sua organização semanal, períodos, dias em que você vai estar desenhando ao ar livre, dias em que você vai estar fazendo, desenho de observação, né? Pegando fotografias de pessoas, caricaturas, fazendo desenho de objetos, de carros, de prédios, de ambientes internos, externos, fazendo estudos de tipos de iluminação, né? Iluminação artificial, iluminação natural, e você vai, anatomia humana, e você aos poucos vai ganhando o seu repertório. E aí também, estudando durante a semana, artistas que você considera artistas ídolos, né? Para você, que você tem como ídolos, e está desenvolvendo trabalho em cima desses artistas para estar ganhando influência, tá? Então, esse é outro ponto que você deve estar estudando. E a questão técnica é de você sempre estar buscando um professor, né? Um orientador, um mentor, para que ele possa estar direcionando esses seus estudos de uma maneira bastante eficaz, para que você possa estar otimizando o seu tempo e se qualificando cada vez mais rápido. Então, vou colocar, muita gente me pergunta quanto tempo eu demoro para me qualificar como ilustrador profissional. Eu vou dizer aí que você pode levar de 1 ano a 3 anos para se qualificar como ilustrador. Isso vai depender do tempo dedicado, né, do tempo que você dedica semanalmente, aí, diariamente, para os seus estudos, para a sua qualificação, e o quanto de esforço, né, o quanto de foco você está direcionando para esses estudos, né? Para que você otimize os seus estudos e aí otimize a concretização desse portfólio. Então, essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês, e aí eu vou abrir agora para perguntas, para que a gente possa alimentar essa discussão e eu possa tirar essas dúvidas aí que vocês têm em relação a
a esse assunto inicial da ilustração. Então, aqui o Felipe, ele perguntou se existe algum tipo de metodologia para ilustração. Se existe alguma metodologia. Basicamente, é isso que eu acabei de falar, né? Eu trabalho com essa metodologia para formação de ilustradores, né? Para você organizar os seus estudos como ilustradores. Eu não sei se é exatamente essa pergunta que você me fez ou se você está fazendo uma pergunta mais técnica em relação à metodologia para ilustração, que daí é a segunda parte da discussão aqui, onde eu vou entrar na questão técnica da ilustração, tá? Então, não sei se eu respondi tua pergunta, se não, dá uma especificada aí nos comentários para eu poder te responder melhor. Ok, gente. Fique à vontade para perguntar sobre carreira de ilustração, sobre questões técnicas, sobre planos de estudo. Ó, tá começando a vir umas primeiras perguntas aqui. Para quem quer essa área da ilustração, é válido gastar dinheiro com materiais mais profissionais já no início? Essa pergunta é bem interessante, bem importante. Então, assim, é fundamental você ter um trabalho, um equipamento, um material de qualidade, tá? É fundamental. Mas existem realidades e realidades, né? Eu, quando comecei a, a, a me envolver com ilustração, eu tive a oportunidade de ter contato com materiais importados. Então, eu trabalhei desde o início da minha infância com nanquim da Winsor & Newton, com nanquim da Tarens, com bico de pena, com canetas nanquim da Stadler, com lápis de cor da série alemã da Faber-Castell, da Albrecht Dürer, policromos também da série importada. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com esses materiais importados e isso faz muita diferença na qualidade, né? Na qualidade do desenvolvimento da ilustração, realmente vai ter um reflexo direto no resultado do seu trabalho. Então, não vejo eu vejo como um investimento, né? Quando você compra uma caixinha aí de 12 cores de um lápis, por exemplo, da Derwent, da série Colorsoft ou da série Procolor, você vai estar investindo aí na faixa de 90 a 120 reais, tá? Dependendo se você consegue um cupom de desconto. Ai, perdão, eu acho que eu tô um pouquinho atacado da rinite e daí eu fico coçando o nariz aqui e espirrando eventualmente. Então, a questão do material, você tem que investir aos poucos o seu material, você tem que começar a construir o seu arsenal de materiais aos poucos, né? Então, você vai investir, num primeiro momento, numa técnica que você acha legal, por exemplo, numa aquarela, e aí você vai lá e compra um kit de pastilha de 12 cores da Winsor & Newton, né? Que vai custar aí na faixa de 130 a 160 reais. É um primeiro investimento que você vai fazer. Mas lembrando que esses materiais, por mais que você use bastante eles têm uma vida útil aí de 2 a 5 anos que você vai estar usando esse material. Então, se você pensar no tempo que esse material dura, é um investimento muito baixo, tá? Muito baixo. Não vale a pena investir em material escolar para você começar, porque são materiais de baixíssima qualidade. Por exemplo, um lápis de cor da série vermelha da Faber-Castell, ele tem muita cera em proporção com o pigmento, então você não consegue colocar aquela cor intensa no trabalho, você não consegue ter qualidade na sua ilustração, e isso vai diminuir a qualidade do seu portfólio também, tá? Então, ter papéis adequados, ter materiais adequados, investindo aos poucos e começando a fazer desenhos de commission, né, encomendas, você começar, de uma certa forma, fazer desenhos para vender produtos, né, começar a aplicar a tua arte em produtos, para poder começar a ganhar os seus primeiros trabalhos, né, o seu primeiro dinheiro,
e aí você ir pegando esse dinheiro e reinvestindo em materiais para você começar a ter esses materiais, tá? E no futuro, quem sabe você, dependendo do seu posicionamento digital, você consiga aí até um patrocínio, né? Um, um, um incentivo aí, um patrocínio de alguma marca para você se não ter que gastar tanto dinheiro em material. Eu, por acaso, eu tenho patrocínio da Derwent, que é uma marca inglesa de material, então eles me mandam tudo quanto é material que vocês imaginarem. Eles têm 12 linhas de lápis de cor, eles têm várias linhas de aquarela, de que eles me mandam, e eu tenho que testar esses materiais e gerar conteúdo para as redes sociais. Então, essa é a nossa parceria. Eu também tenho patrocínio da Designer, com as canetas da Copic, então é uma outra linha de materiais que no momento eu estou testando bastante, gerando portfólio nesse sentido, gerando tutoriais e estou até gravando um curso sobre Copic agora no momento, em parceria com a Designer. Então, assim, só que isso é o resultado de muitos anos de trabalho, de muito investimento, né? Também a questão do investimento em livros que você deve fazer para poder ter uma biblioteca bacana, né? Para que você tenha aí um aparato, né? Um suporte de livros que vai te ajudar tanto na questão das referências, como estudo, de técnicas, etc., que você não vai encontrar em tutoriais da internet. Então, tem coisas que você só vai encontrar em livros. E aí também é bom ter um inglês básico aí para você estar buscando esses livros importados, que também são de melhor qualidade do que a maioria dos materiais nacionais, tá? Infelizmente. Tem uma pergunta da Adri Arte, que eu tenho medo de trabalhar com ilustração e não gostar mais, porque para mim é um hobby. Dá para continuar sendo algo divertido, mesmo com obrigações. Então, assim, tem esse outro lado da ilustração de pessoas, né? Eu tenho esses dois públicos no meu curso, tá? Do mestre ilustrador. Então, tem pessoas que querem trabalhar com ilustração, então eu dou um direcionamento diferenciado para essas pessoas, para que elas entrem no mercado de ilustração. Inclusive, amanhã a gente vai estar com esse curso dos Gigantes da Ilustração, falando sobre mercado de trabalho, e tem um outro lado de pessoas que querem desenhar só por hobby. E mesmo que ela queira desenhar só por hobby, é importante que ela faça um investimento em cursos e materiais, para que ela se desenvolva de uma maneira mais eficaz, né, mais eficiente, mais objetiva, para que ela se divirta mais com o desenho, para que ela tenha mais resultado com o seu trabalho e para que ela fique mais satisfeita, mais realizada, que ela consiga colocar os seus sonhos, as suas ideias no papel, por mais que seja um hobby, para que ela tenha menos frustrações, né, em relação ao desenho. E mesmo que ela não tenha aspirações comerciais, mas que ela consiga, de repente, é muito comum, alunos meus, é muito comum alunos que gostavam de desenhar só por hobby, de repente aparece um colega ou um amigo ou uma oportunidade e aí a pessoa fala assim, eu tenho um texto aqui de um livro infantil, será que você não pode ilustrar esse texto para mim? E aí você pode fazer isso de uma maneira gratuita, uma maneira experimental, né? Só pela alegria de poder encarar esse desafio e fazer essa ilustração. Então, isso é uma maneira de você estar se envolvendo com ilustração sem obrigações, né? De uma maneira simplesmente divertida, prazerosa. O desenho, eu tenho um símbolo do meu ateliê, deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Tem aqui, ó, na capa do meu caderno, eu tenho o símbolo da minha escolinha, não sei se dá para ver. Eu vou pegar um outro caderno aqui, que dá para ver o adesivinho aqui do meu símbolo aqui. Acho que nessa câmera aqui que eu tenho que mostrar. Eu tô meio perdido nas câmeras. Esse símbolo aqui, tá? Que é do menininho na bicicleta, do menininho no triciclo, tá? Ouvindo música e andando no triciclo. Então, esse símbolo,
eu criei ele pensando que a minha metodologia de ensino ela tem a ver com diversão e aprendizagem. Então, para mim, não existe aprendizagem sem diversão, tá? Primeiro, a pessoa tem que se divertir com o desenho, ela tem que sentir prazer em estar desenhando e depois ela buscar a qualificação, a aprendizagem, tá? Deixar que a técnica corra atrás das suas criações e não o contrário, não você ficar se entupindo de cursos e qualificação e qualificação e qualificação e não alimentar as suas ideias, né? Não fazer. Então eu trabalho com esse circuito ao contrário. Eu procuro alimentar na minha cabeça ideias, projetos, ilustrações, né? Personagens que eu tenho vontade de criar e conforme eu tenho dificuldades técnicas para fazer esses personagens, aí sim eu vou atrás da qualificação, né? Eu vou atrás das técnicas para poder realizar essas ideias que eu tenho. Então, acho que isso responde a pergunta da Adri. Então, não precisa se sentir pressionada, né? Nesse sentido, eu acho que você deve continuar levando a ilustração como um hobby mesmo, como uma coisa divertida que você vai fazer no seu tempo livre, que você vai sentar, relaxar, pegar seus lápis de cor, pegar suas aquarelas e pintar de uma maneira descontraída. E se em algum momento ou outro você sentir uma dificuldade técnica, você vai atrás de algum curso, de alguma mentoria ou de algum ateliê livre para poder estar frequentando. E é importante você estar frequentando uma comunidade artística, né? Pode ser online, pode ser presencial, que você possa trocar ideia, ver trabalho dos outros, se inspirar, né, com a história de outras pessoas. Enfim, isso ajuda bastante no desenvolvimento do artista, né, do ilustrador, seja ele um ilustrador independente de mercado de trabalho ou não, tá? A Janduia, nossa, Janduia está sempre nas minhas lives. Seja bem-vinda aí, Janduia. Legal, obrigado, Adri. Que bom que eu respondi a tua pergunta. Eu acho que, assim como tem pessoas que têm diversos hobbies, né? Por exemplo, frequentam uma academia porque quer se divertir um pouco, quer fazer exercício, faz um balé, ou faz uma dança de salão, ou frequenta uma praça para jogar xadrez. A gente faz coisas, né? Toca um violão, né? Faz uma aula de violão para poder aprender música. Eu mesmo já fiz aulas de canto, né? Canto lírico. Então eu fazia tudo isso com o intuito de me satisfazer pessoalmente, né? Me realizar e ter um hobby para poder sair um pouco dessa pressão diária de trabalho, porque o desenho, para mim, ele está muito relacionado ao trabalho, né? Principalmente a docência, né? Essa questão de dar aula, para mim, é um trabalho que eu faço com muito prazer, eu adoro o que eu faço, né? Imagina, eu acordei hoje de manhã pensando no que eu ia falar, que desenhos que eu ia mostrar, então isso para mim é muito gratificante, né? Então é um trabalho que eu encaro com muita alegria. Mas tem determinados momentos que a gente fica realmente exaurido, né? Sente um pouco de pressão, um pouco de cansaço, e aí a gente tem que buscar um escape, né? Uma válvula de escape, que são esses hobbies. No meu caso, é a música, é um jogo de tabuleiro, é um xadrez, é uma coisa mais fora da minha área, né? Que eu não fique tão imerso nessa área. Minha terapeuta fala que é a questão da higiene mental, né? De você, de repente, pegar... Agora eu estou buscando ler uns livros de ficção científica para poder fazer essa higiene mental, para eu não ficar tão imerso nesse mundo da ilustração e aí isso me sobrecarregar. Aí tem uma outra pergunta aqui do Gustavo. Eu acho que o Gustavo também é meu aluno da turma do Mestre Ilustrador. Ele acho que não é uma pergunta, acho que é só um comentário. Acho que deixar as coisas leves ajuda também a perder o medo do papel em branco. Quando coloco pressão que quero um desenho bom, acabo nem desenhando. Né? E exatamente, quando a gente se depara com papel em branco,
Então, existem exercícios de aquecimento motor que vocês podem estar fazendo, tá? Exercícios de esboço para estar começando a fazer só desenhos despreocupados, formas aleatórias, para daí você começar a pensar em alguma coisa antes de você pegar o papel com aquele objetivo de que não, eu preciso fazer uma ilustração, eu preciso desenvolver um trabalho que fique legal, que eu vá postar no meu Instagram e etc. Toda essa expectativa, toda essa antecipação que você está fazendo em relação ao desenho, isso gera ansiedade, e a ansiedade costuma a nos bloquear, né? Costuma a nos prejudicar e a nos desmotivar. Então, isso faz com que a gente não consiga se realizar, não consiga se desenvolver. Então, tem uma frase que eu carrego para mim o tempo todo, que é: o feito é melhor que o perfeito. Então, eu sento para desenhar, eu faço um desenho, às vezes o desenho não fica como eu esperava, mas eu falo, pelo menos está feito, eu fiz aqui um desenho, eu me diverti, não é um desenho que de repente eu vou colocar no meu portfólio, mas eu fiz um desenho, eu me expressei e isso já está bom, eu já tenho que me satisfazer com isso, tá? A gente não precisa o tempo todo estar sendo perfeito, realizando obras de arte, né? Para exposição, para isso, aquilo, tá? Então é isso que eu acredito. Na verdade, é assim que eu levo a minha carreira como ilustradora, os meus desenhos de uma maneira mais leve, como falou o Gustavo, né? O Gustavo, inclusive, que é um aluno que faz história, né? E é um poeta. Então ele tem todo esse lado dessa sensibilidade aí artística que provavelmente vai complementar o trabalho de ilustração dele, né? Então, aqui uma pergunta do Luber Todo. Lubert, ou do Luber Todo, enfim. Quando acontece da criatividade dar aquela travada, você tem alguma técnica para ter novas ideias? Então, quando você trava nas ideias, você deve, que é o quarto tópico que eu falei da introdução que eu dei nesse workshop, que é a criação, é o quarto tópico. Então, quando a criação está travada, o que eu faço? Eu volto lá para o desenho de observação, eu vou fazer desenhos da natureza, eu vou desenhar pessoas, eu vou exercitar esses desenhos que demandam um pouco mais de técnica e menos criação, porque eu olho para uma árvore, eu não preciso criar nada, eu só preciso representar essa árvore no papel. Quando eu olho para o tiozinho da pipoca lá que está numa praça, eu vou desenhar o tiozinho da pipoca com o meu traço e vou estar exercitando meu desenho de uma maneira despreocupada, sem pensar em criar nada. Quando eu pego o desenho de um artista, né? Vamos supor, eu pego lá um desenho no Instagram que eu gostei, e aí eu pego e tento fazer uma releitura desse desenho, pegar algumas ideias desse desenho e transformar em outro desenho, já é um exercício de desenho onde eu não estou criando nada, eu estou só exercitando o desenho, né? Quando eu sento, principalmente quando eu sento para fazer uma arte final, esse é um momento de muito relaxamento, onde você relaxa muito, onde você é quase como uma terapia, né? Quando você pega um desenho e aí você bota uma cor, você faz uma aquarela, você trabalha, que nem agora eu estou trabalhando com os marcadores, então eu fico pensando na luz e sombra, nas texturas, na luz de rebatimento, no volume. Então é um trabalho assim mais relaxante, né? Quando você direciona a sua produção para a arte final. E aí isso faz você dar uma descongestionada, né? Faz você dar uma aliviada um pouco na sua cabeça e dar espaço aos poucos para você ter novas ideias, tá? Então, não adianta forçar e ficar ali se cobrando de ter essas novas ideias, de ter projetos, de ter novas ilustrações. Se você fizer isso de uma maneira obrigatória, com certeza você vai se sentir mais ansioso e vai produzir cada vez menos. Isso vai fazer mal para você e, enfim, né? Isso é uma bola de neve. Então evite, né? Quando você, eu estou querendo criar, mas não estou conseguindo criar. Então volta lá para o desenho de observação, volta lá para o estudo técnico, abre um curso, assiste umas aulas, dá uma descontraída que com certeza
as ideias elas vão começar a voltar para sua cabeça e você vai conseguir desenvolver. Então, tente não ser tão imediatista assim, porque isso gera muita ansiedade e isso é o que gera os bloqueios criativos na gente, né? A ansiedade é o principal motivo que gera bloqueios criativos. A Janduia comenta aqui, começar provavelmente a desenhar sem se cobrar e com uma ótima mentoria é o caminho, né? Então, realmente, você ter uma mentoria, quem quiser me seguir lá no Instagram, @professorlacqua. Eu sempre faço lives na terça-feira de manhã, normalmente, mas eu tenho feito lives também na terça-feira à noite e lives na quinta-feira à noite. Então, religiosamente, toda terça e toda quinta eu faço lives sobre técnicas de desenho, sobre criação de personagem. Eu faço, às vezes, umas lives que eu pego um tema que está no hype aí, que está no alguma coisa que acontece, sei lá, tipo aquela tiazinha na Espanha lá que pegou a obra do Romero Brito, tacou no chão, quebrou. Daí eu peguei esse tema, levei para uma live, fiz uma análise do gestual dela, das expressões faciais. A gente fez um cartoon de humor em cima disso. Então, eu sempre tento trazer algum assunto novo, né? Algum assunto relacionado à técnica. E eu tenho também algumas lives que eu faço ou no sábado ou no domingo, onde eu fico horas e horas e horas desenhando. Daí são lives que eu pego um trabalho que eu tenho para fazer, uma ilustração infantil de algum livro que eu estou fazendo, ou algum estudo que eu estou com vontade de fazer, e aí eu abro live e deixo rodando, às vezes 3, 4, 5 horas de live, eu fico desenhando, e a galera fica lá batendo papo, a gente fica ouvindo música e desenhando, tá? Então, quem quiser me seguir e quiser fazer parte de uma comunidade, então entra lá no meu Instagram, tem meu Telegram também, onde eu sempre estou mandando novidades, enfim, avisos das lives, você pode acompanhar, tá? Nesse momento de outubro está acontecendo o Laquatober, né? Que eu fiz uma lista de desafios e a gente abriu uma comunidade só para esse evento, então tem lá mais de 150 pessoas que ficam compartilhando desenhos, ideias, trocando informações, enfim, a gente criou uma comunidade para esse evento e um ajuda o outro, e aí eu vou publicando todos esses desenhos no meus stories. Praticamente eu só tenho colocado isso nos meus stories, né, para o pessoal poder ver o resumo do dia ali, do que está acontecendo. Então tem sido bem legal também, tá? Exercício de observação é como se conectar novamente com o criativo, né? Então a Janduia está falando aqui em relação ao exercício de desenho de observação. Gente, vocês têm mais dúvidas? Querem comentar mais alguma coisa? Senão, eu acho que eu vou partir para a segunda etapa dessa live, que é a questão técnica, tá? São alguns pontos técnicos que eu gosto de colocar, que fazem parte também da organização do ilustrador, para que ele saiba direcionar os estudos dele, para ele não se sentir travado, né, com o papel em branco, com o bloqueio. Isso. Quero agradecer a sua presença, professor. Muito obrigada por aceitar esse convite e participar dessa semana acadêmica. Legal. E todo mundo adorou a live, tipo, foi super interessante, super informativa e acrescentou muito nas nossas vidas. Legal. Assim como a gente como aspirante a ilustrador. Legal. E, pessoal, sigam ele nas redes sociais. Tem muita dica legal. E até mais. Muito obrigada. E é isso. De tarde tem mais, no fim da tarde. Legal. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos aí. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui no evento, principalmente a professora Vanessa, né, que participou durante a manhã com o debate, e agora o professor Lacqua com a palestra e o workshop. E gostaria de convidar vocês para participar também na parte da noite, começa às 7 horas. E também vem lá no Instagram que ainda está rolando sorteio e outras coisas. Queria agradecer a equipe, né, o pessoal do 8º período, que faz parte da organização, que está fazendo o nosso evento acontecer. Muito obrigada pela participação e até a noite.